mais uma vez, o título trata-se de amar pessoas, e o capítulo 3 tem como título O Espírito do Senhor ou a Marca de Caim. Uau! Que forte! E nós vamos ler daqui a pouquinho o que o irmão Jim fala. É algo que eu nunca tinha parado para pensar, mas que eu e você, ou nós temos ou teremos o Espírito do Senhor, ou teremos a marca de Caim. Simples, não tem meio termo, né? Então vamos entender. O verso bíblico que inicia este capítulo está em 2 Coríntios 3,17, que diz: onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Ah, meus queridos, eu nunca entendi essa questão de liberdade neste contexto de 2 Coríntios 3,17. Hoje a gente vai entender. Agora, grave essa palavra: liberdade. Liberdade concedida pelo Espírito do Senhor. Então, vamos lá. As atitudes mostram mais fielmente a condição do nosso coração do que muitas das demonstrações externas do cristianismo, tão frequentemente confundidas com o artigo genuíno. O que ele quer dizer com o artigo genuíno? Com o cristão genuíno. Então, olha só, essa primeira linha, que carrega essa primeira ideia, é fundamental para nós. Atitudes mostram mais fielmente a condição do nosso coração do que muitas demonstrações externas do cristianismo. Que tipo de atitudes? Queridos, principalmente as nossas reações. E a motivação que vem junto com as nossas reações. Nós vamos entender melhor. Qual é a nossa atitude em relação aos outros? O título deste capítulo identifica duas atitudes contrastadas na Bíblia como opostas. Há o Espírito do Senhor e há a marca de Caim. E estamos agindo sob uma ou outra delas. Você entende isso? Então, ou nós estamos agindo sob o Espírito do Senhor, ou nós estamos agindo sob a marca de Caim. Então, essa é a reflexão básica, que nós precisamos ter, ela é a base. Vamos agora desenvolver, junto com o irmão Jim Romberger. O que Deus estava dizendo quando inspirou o escritor da Bíblia a escrever estas palavras: onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade? O que o escritor bíblico quis dizer com isso? Quem foi que escreveu? Paulo. Se tivermos o Espírito do Senhor, haverá o espírito de liberdade em tudo o que fizermos. Se estivermos verdadeiramente participando do seu espírito, haverá liberdade e espaço. Grava isso. Se nós estivermos participando do espírito do Senhor, haverá liberdade e espaço. Será dado espaço para que essa liberdade seja vivida. Daremos uns aos outros a amplitude e o espaço para sermos indivíduos. Então, queridos, o que o texto está nos trazendo como reflexão? De que quando há, o Espírito do Senhor, há o Espírito de liberdade, não somente para nós, mas nós concedemos a liberdade e o espaço para as outras pessoas, para elas viverem o que elas acham, de posse da sua consciência, do que elas acham que devem viver. E, olha só, daremos aos outros a amplitude e o espaço para sermos indivíduos. Então, quando nós não permitimos que as outras pessoas sejam indivíduos, como é que a gente faz isso? Quando nós queremos que elas ajam como nós pensamos, que elas pensem como nós pensamos, ajam como nós agimos. Entende? Isso não é liberdade. Não há coerção, ou seja, força, usar violência. Não há coerção nem força na atitude de Deus.
Deus não exerce controle indevido e não acredita em intimidação ou manipulação dos outros. Você está percebendo que eu marquei isso daí? Eu vou repetir. O Senhor Deus não exerce controle indevido e não acredita em intimidação ou manipulação de outros. Se, por exemplo, eu chego assim e digo, olha, você está frequentando a casa do irmão ou da irmã fulano de tal. Isso não vai acabar bem para você. Se você quiser manter tal cargo na igreja, é melhor você parar de frequentar as reuniões na casa do irmão fulano de tal. Isso se chama coerção, intimidação. Entende? Manipulação de outros. Sabe de onde vem esse espírito? De Roma. É romanismo puro. Marca de Caim. Vamos entender melhor. Liberdade é aquilo que Deus permite a todos na formulação de pensamentos e nas mudanças de estilo de vida que esses pensamentos podem criar como resultado. O nosso estilo de vida é resultado daquilo que pensamos, daquilo que decidimos, correto? E a liberdade que Deus nos dá, Ele nos dá para que vivamos de acordo com aquilo que nós cremos. Quer seja certo ou errado, Deus nos dá a liberdade. Se Deus nos concede tal liberdade, aqueles que estão sob o controle de seu espírito devem exercer a mesma consideração pelos outros que nosso Senhor e Salvador exerce para com cada um de nós. Vocês não concordam com isso? Isso nos chega a ser extremamente lógico? Se é Ele que nos concede, então, se estamos sob o controle do seu espírito, nós vamos fazer a mesma coisa que o Senhor Deus faz: conceder liberdade a todos. Vamos lá. Recentemente, conheci uma família que tem estudado as reformas de saúde e está fazendo algumas mudanças. Eles sempre foram vegetarianos. Atenção para esta situação, este contexto familiar dessa família. Eles sempre foram vegetarianos, mas agora estão comendo e combinando seus alimentos um pouco diferente do que faziam no passado. Seus companheiros membros da igreja notaram essas mudanças e alguns deles deixaram claro que não aprovavam e estavam mais do que desconfortáveis com a situação. Amigos, a questão não é se as mudanças na dieta, olha, é Jim falando conosco. Amigos, não, a questão não é se as mudanças na dieta eram certas ou erradas, viu? Não é esta a questão. Certas ou erradas, de acordo com o entender de quem? Tá, mas essa não é a questão. A questão é, estamos dispostos a dar aos outros a liberdade de explorarem e buscarem o que eles veem como seu dever, ao mesmo tempo em que os amamos e os aceitamos, mesmo que nós não concordemos com eles? Deu para entender isso aqui? Essa é a verdadeira questão. É esse o coração de tudo. O coração da liberdade cristã, da liberdade em Cristo. Então, se essa família é minha amiga, eu os conheço, eles estão, será que eu estou disposta a dar a essa família, que são meus amigos, a liberdade deles explorarem, buscarem o que eles estão vendo nessa nova combinação de alimentos e de dieta, o que eles buscarem, o que eles estão vendo como sendo mais correto para eles, ao mesmo tempo em que eu vou conseguir manter o meu amor e aceitá-los, mesmo que eu não concorde com essa dieta deles, com essa mudança alimentar? Essa é a questão. Veja, quando alguém está explorando e buscando novas áreas, pode ser que ele fique desequilibrado. E a tendência natural de outros seres humanos, qual é a tendência natural de outros seres humanos? É se envolver na situação deles para corrigi-los, endireitá-los, porque eles estão errados. Mas a maioria de nós não tem coragem de fazer essas coisas tão abertamente. Principalmente se nossas primeiras dicas nessa direção não forem bem recebidas. Então, o que devemos fazer? O que fazemos? Você sabe, não sabe? Nós vamos até os outros, falamos sobre a família em questão e começamos a nos afastar deles. Fulana, você lembra? Você conhece a família fulana de tal? Ah, sim, conheço.
Pois é, você soube como é que eles estão vivendo agora, o que é que eles estão fazendo? Sim, eu soube. E aí? Ah, eu não concordo. Eles vão ficar malnutridos, eles vão ficar doentes, a imunidade deles vai baixar e o testemunho deles vai ser péssimo. Eu estou falando não de alguém longe de mim. Eu estou falando daquilo que eu já fiz e que às vezes eu me pego fazendo. E você? Já parou para pensar nisso? Nós vamos até os outros, falamos sobre a família em questão e começamos a nos afastar deles. Foi exatamente isso que aconteceu com a família que visitei. Os colegas da igreja começaram a se afastar. E a conversa começou a circular. Cuidado, o que eles falavam. Cuidado, é melhor você ficar longe deles. Eles estão se tornando fanáticos na área da alimentação. Você conhece fulano? Sim, são eles mesmo. Uma família legal. É difícil acreditar que eles entraram nesse caminho. Então você sabe como é, não é? Você sabe o que o Senhor trouxe à minha mente quando eles me contaram a história deles? Ele me lembrou de todas as vezes que fiz exatamente isso com outras pessoas, quando eu li o livro também. Então, não pense que estou dizendo com autojustiça, aí é justiça própria, que você faz isso e eu não. Estou dizendo que o Senhor me reprovou nessa área. Se o Espírito dele está falando com você, meu amigo, estamos então no mesmo barco. Olha essa parte marcada. Eu, queridos, muita atenção. É Jim Romberger reconhecendo quem ele é. Eu sou o tipo de pessoa que vê as coisas muito fortemente em termos de certo e errado, preto e branco. E claro, tenho aquela tendência humana natural de pensar que eu estou sempre certo. Portanto, isso é legalismo. Portanto, quando vejo você fazendo algo que eu sinto que é errado, naturalmente reluto em lhe conceder a liberdade de seguir suas convicções. Em vez disso, eu gostaria de impor as minhas certezas a você. Queridos, eu queria abrir um parênteses. Você sabia que tem esposas que estão se separando dos maridos, ou estão querendo separar dos maridos, atribuindo a eles um diagnóstico que elas mesmas pesquisaram a respeito de narcisismo? Não, ele é narcisista. Eu não posso mais viver com ele, né? E isso realmente é um problema. Por quê? Muitas esposas tentam colocar goela abaixo o que os maridos devem viver, como eles devem comer, o que eles devem vestir, o que eles devem contemplar, com quem eles devem se relacionar. Você já pensou viver com uma pessoa assim? Eu fui assim. Tenho lutado com o Espírito Santo do Senhor para deixar de ser essa pessoa. Mas tem muitas esposas que estão atribuindo aos maridos algo que eles não são e usando isso como argumento para a separação e divórcio. Então, impor se o meu marido, se a minha mulher, a minha esposa, se o meu filho, se o meu vizinho, se meu amigo da igreja não faz aquilo que penso que deve ser feito, né? Então tem algum problema com aquela pessoa, não comigo. A liberdade é uma questão séria, porque se não chegarmos a entender a liberdade da maneira como Deus a entende, continuaremos a acumular um registro tão podre de direitos violados na igreja remanescente, quanto em algumas outras denominações, que tendemos a ver com desdém por causa da maneira como pisotearam a liberdade dos outros. Vocês entenderam esse texto? Se eu e você não entendermos a liberdade, onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Lembra do versículo que Paulo escreveu em 2 Coríntios? Pois bem,
Então, se nós não entendermos a liberdade sob o prisma, sob o entendimento do Senhor, nós vamos carregar sobre nós a condenação, a culpa por tudo que nós atribuímos às outras pessoas e o que nós tiramos dela, violando os direitos dessas pessoas dentro da igreja chamada remanescente. Entende? A liberdade exige que permitamos a cada pessoa que siga os ditames da sua consciência sem aplicarmos alguma forma de controle verbal externo ou pelos bastidores. Então, o que quer dizer esse controle verbal externo? Olha, fulano, eu acho que... eu estou agora... A pessoa vem para nos relatar o seguinte, olha, eu entendo agora que a alimentação ela tem que ser assim, assim, assim. E eu e minha família estamos seguindo isso. Aí eu vou e digo assim, mas não é assim que deve ser. É assim, assim, assim. Entende? O que deveria ser feito, então? É mesmo, meu irmão? Ou então, minha irmã? Eu entendi. Eu sei que esse é seu caminho, que você está seguindo, está tudo bem. O meu caminho, ele é outro. E vamos orar. Quem sabe o Senhor Deus, eu tenho certeza, quem sabe não, eu tenho certeza que o Senhor Deus vai mostrar qual é o melhor, o que é o melhor para mim e para você. Não é? Não seria, isso não estaria dando liberdade? E também ele estaria me dando liberdade? Muito bem. Olha o que falaram da família do irmão de Romberger, abre aspas, as fofocas. Aqueles Rombergers não estão indo à igreja com tanta frequência quanto costumavam. Ouvi dizer que estão ficando em casa algumas semanas. Fico imaginando se estão se tornando separatistas. E assim os rumores se espalharam sobre Célia e eu há quase 20 anos. A verdade era que se alguém se desse ao trabalho de perguntar, Célia e eu não estávamos nos afastando de ninguém ou de nada. Simplesmente chegamos ao ponto em nossa caminhada cristã em que começamos a nos perguntar: realmente temos o que achamos que temos? Eles queriam mais de Deus. Eles não queriam só uma capa. Não estávamos ficando em casa por causa de sentimentos antagônicos ou conflitos teológicos. Estávamos buscando sinceramente uma experiência cristã que não entendíamos completamente e estávamos apenas começando a perceber que estava faltando algo em nossa vida, apesar de nossa reputação e de nossos cargos na igreja. Olha só, os Hamburger, eles eram ativos na igreja. Mas por que eles decidiram ficar mais tempo no lar do que frequentando os templos, sábado a sábado? E eles moravam longe da cidade onde tinha o templo da igreja deles. E aí o que foi que aconteceu? Eles eram ativos na igreja, eles tinham uma reputação, eram pessoas, uma família respeitada, mas estavam buscando, sinceramente, uma experiência cristã que eles não entendiam completamente. Vamos lá. Administrar meu próprio negócio me deixava com uma agenda tão ocupada que o único tempo que tínhamos para reflexão, aqui está a chave, reflexão silenciosa, era o sábado. E o interminável ciclo de atividades da igreja não nos permitia tal introspecção. Eu vou parar bem aqui. É por isso que mulheres que têm filhos em formação não têm que assumir cargo em igreja. O seu cargo principal é de formar o caráter das almas que Jesus lhe confiou para a eternidade. Isso requer dedicação. Se for dividir esse chamado com um cargo na igreja, seja ele o mais nobre que for, porque todos são nobres, mas alguém vai sair perdendo. E geralmente, queridos, não são os da igreja, são os do lar, principalmente os filhos, obviamente, não é? Então, às vezes a semana é tão atribulada e você não tem aquele tempo para ficar ali na presença do Senhor, lendo sua palavra e orando, interagindo com a sua família, tendo um momento de tranquilidade.
E não de ficar, vamos, tem que ir agora isso, agora tem reunião disso, agora tem ensaio disso, agora tem... Entende? Então, olha a última frase. Então, tiramos alguns sábados de folga, sozinhos, onde podíamos conversar e estar abertos à impressão do Espírito Santo de Deus. Queridos, estar frequentemente, você tem a semana atribulada, e chega no sábado, você não para. É de manhã na igreja, de tarde no ensaio. Aí vem reunião, ou então reunião disso, reunião daquilo. Aí depois tem o culto de pôr do sol. Aí depois tem uma confraternização, um lanche à noite. Onde está o tempo para estar na presença de Deus, sentados aos pés de Jesus de verdade? De verdade, como Maria fez, parando todo o resto. Hoje criou-se o seguinte costume de dizer não. Quem não vai à igreja não é adventista do sétimo dia. Hã? Quem disse que para ser adventista do sétimo dia você tem que estar sempre no templo? O Senhor Deus nunca disse isso. Nunca. Mas nós somos livres para irmos ou não ficarmos adorando na igreja do lar. Lembra do Covid? Cada casa. As pessoas entenderam que cada casa é sim um templo de adoração a Deus. Em especial no Santo Dia do Senhor. Eu vou deixar vocês com essa reflexão. Não conheço nenhum texto, é Jim falando, não conheço nenhum texto nas Escrituras que ordene que passemos todos os sábados na igreja. Mas é assim que a maioria de nós passou a ver a guarda do sábado, queridos. Guardar o sábado não tem nada a ver com estar na igreja. Entenda isso. Não tem. Portanto, quando Jim e Sally não vão à igreja toda semana, mesmo que estejam guardando o sábado pelo padrão bíblico de buscar a Deus e passar o dia com Ele, a tendência é olhar com desprezo para eles, porque eles não fazem as coisas da maneira que a maioria faz. Entende o fardo que se coloca sobre as pessoas? Mesmo com algo tão antigo no cristianismo como a frequência à igreja, precisamos dar uns aos outros a liberdade de buscar a Deus individualmente, segundo os ditames da própria consciência. Não é verdade? Temos a tendência de pensar que se os outros não veem as coisas do nosso jeito, ou se não veem, ou se não veem as nossas reuniões, devem ser fanáticos, separatistas e apóstatas. O problema com tais pensamentos é que muito do que se disfarça de cristianismo é apenas formalismo e é pior, formalismo seco. Talvez alguns dos nossos amigos que não entendiam o que estávamos fazendo estariam bem melhor se ficassem em casa para buscar a Deus em vez de liderar nos cultos. Olha só, aqueles que tiram a liberdade dos outros, que não deixam que as outras pessoas sejam livres para adorar a Deus da maneira que a sua consciência diz como ele deve ser adorado, segundo a vontade do céu, obviamente, essas pessoas deveriam fazer o quê? Ficar em casa e buscar a Deus e não estar no culto. Por quê? Porque ela não concede liberdade aos outros de adoração. Então, alguma coisa está faltando nela. O ponto real não é como vemos a questão da frequência, mas se vamos permitir uns aos outros a liberdade de fazer as coisas de forma diferente e seguir um caminho diferente, enquanto ainda amamos e aceitamos uns aos outros. Tudo tem a ver com amor. Trata-se de amar pessoas, como Cristo amou e concedeu liberdade a todos. Deus é o autor da liberdade religiosa. E se quisermos refletir seu caráter, então teremos que começar a aprender a imitar suas características. Primeiro, ele nunca obriga, nunca coage. Ele diz: se você me ama, guarde meus mandamentos. Se.
Deus sabe que guardar os mandamentos é para o nosso próprio bem e nos fará felizes. Mas ele ama tanto a liberdade que forçará a nossa vontade, mesmo que seja para o nosso próprio bem. Se você quiser, ele diz, se você estiver motivado pelo amor, então eu gostaria de lhe mostrar o caminho para a felicidade por meio da obediência aos meus mandamentos. Não há força da parte de Deus, há apenas amor. Os Estados Unidos da América surgiram, em parte, porque as pessoas queriam ter liberdade de escolher. Elas não tinham lá na Inglaterra. Na Europa, era o rei ou a classe dominante quem decidiu o que você deveria ou não fazer. Você não era livre. A falta de liberdade compeliu as pessoas a irem embora e induziu o nascimento da liberdade na América do Norte. Mas as pessoas podem argumentar. As intromissões do rei ou das classes dominantes naquela época eram grandes interferências na vida das pessoas. E isso é verdade. No passado, era uma grande violação dos direitos. E hoje, o que fazemos é uma violação dos direitos em questões pequenas. E se fazemos isso nas pequenas questões, o que nos impede de passar para as grandes? Espero que sejamos capazes de enxergar as coisas como elas realmente são, pois em nossa sabedoria achamos que vemos tudo tão claramente e é muito natural para nós definirmos o dever de outra pessoa. É ou não é verdade? Somos rápidos em julgar. Aqui ele não falou isso, mas definir o dever de outra pessoa é julgar a outra pessoa. Quando fazemos isso, violamos o espírito de liberdade. E a liberdade é um elemento-chave para o governo de Deus, não apenas no céu, mas também aqui nesta terra. Em contraste com o espírito de liberdade, há a marca de Caim. A marca de Caim é o espírito de controle. Grava isso. De comando e governo sobre os outros. A marca de Caim obriga, mas ela obriga assim também, sabia como? Eu amo tanto a minha família. É por isso que todas as oportunidades que eu tenho, eu estou todo o tempo falando de Jesus, falando do que tem, da boa alimentação, o que a carne faz, né? Quando eu tenho oportunidade, e a fulana da minha família, a minha irmã, minha prima, minha mãe, minha tia, está usando um biquíni, assim, então eu os amo tanto que eu falo para eles que esse não é o traje para estar na praia, que tem que ser traje modesto. Entende? Em contraste com o espírito de liberdade, é a marca de Caim. A marca de Caim é o espírito de controle, de comando e governo sobre os outros. A marca de Caim obriga. Ela usa força, pressão, perseguição e intimidação. Aí você pode dizer, ué, mas nesse exemplo que você deu, irmã, eu não consegui perceber muita coisa de ruim ali, não. Isso se chama, esses argumentos que eu dei como exemplo, pressão. Pressionando as pessoas para que elas aceitem a sua forma de pensar. Por mais que esteja certa, mas elas não pensam igual. E quando começa a falar muito, elas se irritam e começam a pegar raiva, a desenvolver raiva, rejeição do evangelho de Cristo que deveria salvá-las. Entende? Vejamos como funcionou na vida do próprio Caim. Caim era o filho primogênito de Adão e Eva. A Bíblia diz que ele escolheu a ocupação de lavrador. Nisso ele seguiu o exemplo de seus pais. Eles cuidavam do jardim por ordem do próprio Deus. Tanto ele quanto seu irmão mais novo, Abel, foram instruídos por seus pais na adoração a Deus. E ambos eram membros da primeira igreja. Porém, ser membro daquela primeira família e saber tudo sobre a adoração a Deus, mesmo tendo sido ensinado por aqueles que tinham visto Deus face a face, não foi suficiente na experiência de Caim. Sim, Caim tinha religião, mas Abel tinha o Espírito do Senhor. Entendeu a diferença? E há uma grande diferença nisso. Caim não rejeitou externamente a adoração a Deus. Ele construiu um altar, assim como seu irmão fez. Caim também obedeceu a ordem de Deus de trazer um sacrifício, mas em vez de um cordeiro, o símbolo da morte de Cristo,
por suas transgressões, Caim trouxe as obras das suas próprias mãos. Os produtos do campo. E, queridos, vou abrir um parênteses aqui. Você lembra na época do Éden, pós-Éden? Queridos, a terra ainda era fertilíssima. Eu fico imaginando o tipo de fruto, de hortifruti, que Caim levou para ofertar ao Senhor. Meus queridos, eu tenho certeza que ele levou o melhor da terra. E mesmo assim, Deus não aceitou. Não seja tão rápido em descartar a experiência religiosa de Caim como inexistente, porque não era. Caim ouviu a voz de Deus falando com ele. Algo que muitos cristãos me dizem que nunca experimentaram. É neste ponto que muitos perdem as questões subjacentes da história e olham apenas para a desobediência externa de Caim. Vamos olhar para as atitudes do coração de Caim para ver se conseguimos fazer aplicações pessoais de sua história. Lembre-se, o objetivo nunca é para que nós conheçamos uma teoria, mas para que aquilo que nós estamos lendo nos mostre quem nós realmente somos. Não podemos perder isso de perspectiva. Caim e Abel eram da mesma religião, concordam? Sim. Mesma igreja e mesma família, concordam? Sim. As verdades que defendemos precisam ser vividas muito mais nos nossos relacionamentos e como convivemos em nosso próprio meio, como irmãos e amigos, do que com outras igrejas e denominações. Pois se não somos capazes de nos relacionar bem entre nós, que esperança temos de compartilhar as boas novas do Evangelho com outros? Entende? Tudo começa na casa de Israel. Primeiro, aqueles que são da mesma fé, nós. O que fazemos quando alguém vê seu dever para com Deus de forma diferente de como nós vemos? Gênesis 4:8 revela que depois que a oferta de Caim foi rejeitada e a de Abel foi aceita, Caim falou com Abel, seu irmão, e aqui tem uma ênfase, eu esqueci de colocar ênfase, Caim falou com Abel, seu irmão. Imagine a cena, mas no livro tem a ênfase. Você consegue imaginar coerção, alguma compulsão na atitude de Caim enquanto ele fala com seu irmão? Você vê sua indignação, temperamento esquentado ao Abel não concordar com ele? Você consegue ver? Caim queria simpatia de seu irmão. Caim, como irmão mais velho, queria que o seu irmão mais novo se submetesse a ele e simpatizasse com ele. Ele queria que Abel concordasse com ele sobre o quão injusto era que Deus não aceitasse sua oferta, mas Abel não concordava com tal sentimento. Ele estava bastante disposto a deixar Caim fazer o que quisesse e não ousou se juntar a ele em sua escolha. Quando Caim não conseguiu forçar Abel a ficar do seu lado, ele se levantou e o matou. Nós fazemos a mesma coisa, sabia? Nós matamos, queridos, como Abim, exatamente da mesma forma que Caim matou Abel, mas nós matamos com palavras, com boatos, com maledicência, com julgamento preconcebido, com ruins suspeitas. É assim que a gente mata. Hoje, na igreja, em todas as igrejas, há uma epidemia desse mesmo tipo de violência. Não, nós não matamos literalmente nossos irmãos e irmãs. Nem precisamos. Nós os matamos com a língua. Falamos sobre eles, destruímos sua reputação, espalhamos fofocas e somos tão assassinos em nossa esfera de influência quanto Caim foi há muito tempo. Fazemos essas coisas porque não concordamos com eles e eles conosco. E nos propomos a destruí-los precisamente porque não podemos controlá-los. Se eles não veem as coisas do nosso jeito, então manifestamos essa atitude de controle, força ou destruição, porque o eu não conseguiu ter as coisas do seu próprio jeito. Esses somos nós, queridos. Um comentário bíblico diz assim: qualquer homem, seja ele ministro ou leigo, que busca cumprir ou controlar a razão
de qualquer outro homem para fazer seu trabalho torna-se um agente de Satanás. E aos olhos do universo celestial, ele carrega a marca de Caim. Eu tenho essa citação, eu postei dias atrás no meu grupo, Ezequiel 33. Então, aquele que força o outro a pensar como a gente pensa, como o próprio eu pensa, aos olhos do universo celestial, carrega a marca de Caim e é um agente de Satanás. Entende? Uma vez um teólogo esteve aqui na cidade e nós íamos fazer um pequeno grupo de estudo do livro Parábolas de Jesus. Quando ele soube que uma determinada pessoa que era líder na igreja iria participar, num sábado, ele chamou ele à parte e disse assim: ou você frequenta a casa deles, no caso, a nossa casa, ou você frequenta a igreja. Você escolhe. Mas ele não falou com essa tranquilidade que eu estou falando, certo? E ao lado dele tinha uma outra pessoa que estava, sabe, botando mais lenha na fogueira. Queridos, romanismo puro, não é? Então, essa é a marca de Caim. Quantos de nós, se pudéssemos ver como Deus vê, nos encontraríamos usando a marca de Caim, tudo por causa de nossa atitude de controle e manipulação quando se trata dos outros? Devemos nos lembrar que religiosos intolerantes, esse teólogo era assim, tentando forçar os outros a ver as coisas do seu jeito e agir de acordo com seus ditames, cometeram as mais terríveis atrocidades, tanto no passado quanto no presente. Foi assim que Roma Papal perseguiu tantos cristãos e matou tantos cristãos. Não faz muito tempo que vou ir para a Irlanda, Jim falando. E você sabe o que está acontecendo naquele país? Há cristãos protestantes que se recusam a dar à população católica o direito de seguir suas próprias escolhas, quando se trata da maneira como adoram e buscam a Deus. Acho que todos podemos concordar que isso não é certo. Todos têm direito dado por Deus de adorar como achar adequado ou até mesmo de não adorar. Não é verdade? Se Deus dá esse direito, por que eu não vou dar? Agora vamos olhar para os católicos na Irlanda. Você acha que eles dão aos protestantes o direito de adorar como acham adequado? Nem pensar. Eu estive lá. Vi os bombardeios e as vidas destruídas como consequência. Ambos afirmam ser cristãos. Que vergonha! Ambos afirmam ser cristãos. E ambos os grupos deveriam ter vergonha. Eles fizeram da religião uma praga e uma maldição sobre a terra. Se você visse tais ações, seria perdoado pelo impulso de levantar as mãos em desgosto antes de descartar ambas as religiões como indignas do nome que professam. Terrível. Vamos um pouco para o sudoeste, para a nação de Israel e o que vemos por lá. Israelenses e palestinos compartilham uma história comum e reverenciam muitos dos mesmos locais religiosos, enquanto se comprometem em uma batalha que envolve massacres, assassinatos, táticas terroristas e um lamentável desrespeito pela população civil. Enquanto isso, os judeus estão lutando pelo que acreditam ser uma batalha por sua existência como religião e nação. E os palestinos pensam nisso como uma guerra santa por sua religião. Se você visitasse as pessoas de ambos os lados nesse conflito, pensaria nelas como civilizadas e agradáveis. Mas uma história de intolerância religiosa e perseguição racial deixou ambos os grupos, nenhum nem outro, são os dois, deixou ambos os grupos com amargura e ódio suficientes para durar por gerações. Então, o mundo observa e fica revoltado com a cena que vem. Diplomatas tentam repetidamente trazer a paz, apenas para descobrir que a paz é algo ilusório para aqueles que desejam que uma revolução religiosa aconteça ou para qualquer um cuja visão de mundo aceite a ideia de que aqueles de quem discordamos devem ser tratados como inimigos. É assim com Israel e é assim com a Palestina. O que sobrou da Iugoslávia se desintegrou em um terrível caos de perseguição étnica e religiosa, como não se via na Europa desde os dias do Terceiro Reich.
A pureza étnica, o terceiro Reich, é o quê? Acho que é de Hitler. A pureza étnica e religiosa inspira homens que afirmam ser religiosos. Olha só, a pureza étnica e religiosa inspira homens que afirmam ser religiosos a torturar, assassinar e estuprar em tal escala que a Bósnia e a Sérvia se tornaram sinônimo do mal. Tudo é feito em nome da religião. Isso vai voltar a acontecer, queridos. Apocalipse nos diz isso. Apenas alguns anos atrás, centenas de milhares morreram quando membros das tribos Hutu e Tutsi, na África, começaram a matar uns aos outros. À medida que as notícias irrompiam sobre a quantidade de mortes, o mundo ficava horrorizado com a ideia de cristãos matando cristãos queridos. Cristãos. O que significa a palavra cristãos? Pequenos cristos. Pequenos cristos matando pequenos cristos. Não, não faz sentido. Você gostaria de fazer parte de uma religião assim como a deles? Não, não da maneira como as praticam. A Bíblia diz que é pelos seus frutos que os conhecemos. Você pode continuar citando exemplo após exemplo, ao virar as páginas velhas e mofadas da história. A marca de Caim está viva e vai muito bem, embora seu homônimo esteja morto há muito tempo, que é Caim, o próprio Caim. A pergunta que devemos nos fazer é: será que essa marca está viva em meu coração também? Eu e você precisamos fazer essa pergunta sempre. Será que a marca de Caim está viva em meu coração também? Será que aquilo que acontece no mundo é tão diferente do que acontece em nossa própria igreja? Quando alguém em nossa congregação não vê as coisas do nosso jeito e como começamos a fofocar e a denunciar, esses, esses ataques não são bem semelhantes ao ódio manifestado na Irlanda? E quanto aos ministérios independentes e seus ataques à igreja? Você vê o espírito de Caim? Eu vejo. Você percebe que o irmão Jim fala? Ele não está exemplificando somente com o exemplo da igreja, mas dos ministérios independentes também. Porque muitos pensam que os ministérios independentes são melhores do que os ministérios. Não quer dizer nada isso. O Senhor Deus não criou, não levantou os ministérios independentes ou o plano irregular de pregação da palavra, e o regular é a igreja. Ele não criou, ele não levantou o plano B, o plano irregular, para competir com o plano A, o plano regular. Ele levantou para que o plano B, as linhas irregulares, fossem complementares, que pudessem ter a liberdade de fazer aquilo que a igreja não estava conseguindo fazer, complementando a obra da pregação da verdade e a salvação de muitas almas. Você vê o espírito de Caim? Eu vejo. Eu não gostaria de participar de reuniões patrocinadas por alguns desses ministérios. Ele está falando de ministérios independentes que atacam a igreja organizada. E quanto à nossa igreja e à sua liderança? Você vê nelas a marca de Caim manifestadas em relação a esses mesmos ministérios independentes? Viu? Dos dois lados. Você consegue enxergar a marca de Caim para com aqueles que usam nosso nome denominacional? Aqueles que estão na liderança da igreja organizada? Você consegue enxergar a marca de Caim neles, na liderança? Amigos, a atitude de intolerância religiosa existe hoje em nossa própria igreja. Você vê com desconfiança uma pessoa só porque ela participou de uma reunião independente, no Ministério Independente? Ou ela fez uma reunião na sua própria casa para estudar um livro do Espírito de Profecia? Então você vê com desconfiança uma pessoa assim? Eu estive em reuniões com vários ministérios independentes. Eles não conseguem se dar bem uns com os outros. Eles estão brigando uns com os outros, estão ocupados tentando destruir um ao outro. Por que é tão difícil enxergar que não importa se alguém está dentro ou fora da igreja organizada? Não importa se alguém está fora ou dentro da igreja organizada. Por que é tão difícil de enxergar isso? O problema real é a marca de Caim, como está escrito aí no livro.
e ela continuamente produz uma colheita de conflitos e de discórdias. A marca de Caim só produz uma coisa, na verdade duas: conflitos, discórdias, só, e morte. Uma vez um homem veio até mim e disse: eu tenho que estudar todas as posições teológicas desses diferentes ministérios para que eu possa decidir quem está certo. Então Jim falou assim: não, você não precisa fazer isso. Eu incentivei. Basta olhar para os frutos deles. Se for ruim, fuja da teologia que eles creem. Não estou dizendo que não é necessário ter uma teologia correta, mas há muitos homens por aí defendendo a teologia correta que não sabem nada sobre religião do coração ou o poder transformador de Cristo na própria vida. Isso é o que é mais importante. Eles são fanáticos religiosos, forçando suas opiniões nos outros. E Deus tenha misericórdia se alguém ficar no caminho deles, pois esse tipo de indivíduos é a própria personificação da marca de Caim. Então, se você decide, se você toma uma decisão alimentar e outras pessoas da sua família não tomam, está tudo bem. Queridos, como eu demorei a entender isso. E cometi muitos erros e causei muita dor. Em 1 Coríntios 3:3, lemos: porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois carnais e andais segundo os homens? Queridos, onde tem inveja, contenda e dissensão, existe carnalidade, existe a marca de Caim. Paulo, sob inspiração de Deus, diz que se há inveja, contenda, é porque ainda somos carnais. Você acha que Deus vê a contenda entre os vários ministérios e a igreja de forma diferente, como ele via nos dias de Paulo? O versículo seguinte afirma: porque enquanto um diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não sois vós carnais? Esse é o tipo do comportamento de um cristão carnal. Quando estamos lutando entre nós, Satanás sorri, porque sabe que somos dele. Isso é terrível, não é verdade? Vou repetir. Quando estamos lutando entre nós, é por isso que eu não entro mais em debate, embate, nada. Quando estamos lutando entre nós, Satanás sorri, porque sabe que somos dele. Outro autor escreveu sobre esse tema, revelando, ao que parece, as próprias palavras de Satanás ao falar com seus demônios. Abre aspas. Isso está lá em Testemunhos para Ministros, tá? Ellen White diz o seguinte: temos de causar lutas e divisões, relatando o que Satanás falou. Era o plano de Satanás para acabar com os fiéis do Senhor remanescente. Temos de causar lutas e divisões. Temos de destruir a ansiedade deles por sua própria alma e levá-los à crítica, aos juízos temerários, acusando e condenando-se uns aos outros, a idolatrar o egoísmo e a inimizade. Por causa destes pecados, Deus baniu-os de sua presença e todos quantos seguirem o nosso exemplo terão sorte idêntica. Temos jogado o jogo do diabo e é hora de acordar para esse erro. Gálatas 5 fala sobre o fruto do Espírito, dizendo que é amor, alegria, paz, longanimidade, gentileza, bondade, fé, mansidão, domínio próprio, versículos 22 e 23 de Gálatas 5. Tenho que me perguntar, minha atitude tem sido de amor para com os outros de quem eu discordo? Temos um espírito de alegria sobre nós? Eu estava em uma reunião uma vez e um homem se levantou para pregar. Sua disposição era tão azeda. Atenção, agora estamos falando de frutos. Sua disposição era tão azeda que apenas sua expressão teria parado um rinoceronte furioso. Não é errado nos perguntar como devemos agir diante da turbulência e do conflito na igreja atualmente e questionar quanta responsabilidade devemos carregar. Você pode ter certeza de que seus vizinhos não cristãos estão observando como nos relacionamos com os outros em nossa igreja. E eles estão tirando conclusões sobre se estamos realmente experimentando a paz de Deus ou não. Nós somos uma carta aberta. Nós somos a Bíblia que muitos lerão. Então, muitos estão nos observando. Estou sendo longânimo
com aqueles que veem as coisas diferentes de mim? Sou gentil? Meu espírito é manso? Ou minha vida manifesta as obras da carne das quais Paulo fala nos versículos anteriores, como ódio, discorda, desacordo, briga ou disputa, ciúme, quer tentar igualar ou ser maior que os outros, ira, contenda, inveja, homicídios? Deus acha que isso é muito sério porque ele diz o seguinte: os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Se sua teologia não está produzindo os frutos do Espírito em sua vida, tenha muito cuidado com a sua teologia. Se sua frequência à igreja, a uma reunião de ministério independente, ou mesmo a um pequeno grupo de adoração em casa, não está movendo você em direção a essa experiência, então você precisa ter cuidado com sua frequência ao templo. Isso me torna anti-igreja? Nem um pouco. E não importa qual é a sua visão de quem é a igreja ou o que é a igreja. É melhor que ela esteja avançando sua caminhada espiritual, ou você estará desperdiçando seu tempo e energia. Olha, excelente reflexão. Se estamos manifestando um espírito crítico, se amamos divergências, se desejamos controlar os outros, e se nos frustramos no exercício de nossa crítica, controvérsia e tentativa de controle, e ficamos com raiva, então nos tornamos participantes da marca de Caim. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. Gênesis 4:5. Deus dá a toda alma liberdade de pensar e seguir suas próprias convicções. Em tudo quanto envolve princípios, cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Romanos 14:5. No reino de Cristo, não há nenhuma orgulhosa opressão, nenhuma obrigatoriedade de costumes. Queridos, vocês entendem o que o Senhor está dizendo aqui para nós, o desejado de todas as nações? No reino de Cristo, não há nenhuma orgulhosa opressão, nenhuma obrigatoriedade de costumes. Só há liberdade. O próprio Lúcifer teve a liberdade de se rebelar contra Deus, e o Senhor não o impediu. Por muitos séculos, a questão enfrentada pelos verdadeiros cristãos foi o uso da força para controlar os outros. E isso vai voltar a acontecer. A história da perseguição religiosa sempre foi a história de pessoas boas usando as torturas e penalidades mais desumanas e cruéis para tentar forçar os outros a serem bons como eles também. A maioria de nós acredita que, em um grau ou outro, essa questão de controle e força se tornará a questão nos últimos dias. E ainda assim, temos sido aparentemente muito lentos para aprender a lição por nós mesmos. É realmente tão diferente proibir alguém de comprar e vender, a menos que receba uma marca, um sinal de fidelidade. É diferente do que proibir alguém de pregar ou falar, a menos que cumpra certas restrições para provar sua lealdade à organização ou acima de qualquer padrão bíblico. Vocês entenderam o que um Jim falou aqui? Será que, quando a marca foi instituída, proibindo quem não tiver a marca de comprar e vender, será que é tão diferente de agora, uma pessoa que diz, não, você não vai poder pregar, porque eu não sei se o que você vai pregar está de acordo com aquilo que nós entendemos que deve ser pregado no púlpito? Não há diferença nenhuma, queridos. Essa já é a marca da besta, sendo institucionalizada, instaurada. Entende? Se tivermos o hábito de agir dessa maneira, será perfeitamente natural que nos juntemos aos opressores no fim dos tempos, pois em pequenas maneiras, em pequenas ações, temos agido exatamente como eles agirão. Somente aqueles que entendem o valor da liberdade como Deus entende, concederão os benefícios da liberdade aos outros. Que dívida de gratidão temos com aqueles de antigamente, que entendiam os princípios muito melhor do que parecemos entender agora, hoje, né? No ano de 1521, as maiores mentes e os homens mais conhecidos da época se reuniram para ouvir as objeções de um único monge chamado Martinho Lutero.
Aqueles que se opunham a Lutero sabiam que não seriam capazes de resistir a ele em um debate aberto e livre, pois a verdade e o Espírito de Deus estavam ao seu lado. Portanto, eles o levaram e o conduziram pelas ruas até o local da reunião e o deixaram esperando o dia todo para que ele ficasse impaciente. Eles usaram a força de seus cargos para manipular as circunstâncias e tornar as circunstâncias desagradáveis para Lutero. Eles sabiam que tinham que deixar Martinho Lutero bravo e frustrado se quisessem derrubá-lo. Então fizeram todo o possível para tentá-lo à impaciência. Eu me pergunto, como reagiríamos a esse tipo de situação? Se alguém me deixa esperando por 10 minutos, fala Jean, começo a ficar impaciente. Louvado seja Deus. Lutero escolheu permanecer rendido a Deus e quando finalmente foi chamado perante a Assembleia, ele se recusou a renunciar às suas posições, a menos que seu erro fosse mostrado pela palavra de Deus ou por argumentos razoáveis. Ele ficou sozinho, um homem contra o mundo. E lá ele proferiu palavras que ainda hoje nos emocionam pelo seu poder e importância. Abre aspas para Martinho Lutero. Aqui permaneço. Não posso fazer outra coisa. Deus queira ajudar-me. Fecha aspas para Martinho Lutero. Deus queira ajudar-me. Lutero não tinha como saber, mas ele havia dado os primeiros passos para trazer a liberdade religiosa ao mundo. 6 anos depois, o Império estava totalmente dividido sobre a questão da religião. O protestantismo havia se enraizado na Alemanha e a Igreja Estatal estava determinada a vê-lo destruído. Mas os homens que amavam a verdade estavam muito comprometidos e destemidos para serem influenciados por meras ameaças. Um acordo foi oferecido, sugerindo que naquelas áreas em que já haviam sido aceitos os ensinamentos de Lutero, houvesse liberdade para continuar em seu curso, enquanto proibiam a disseminação do protestantismo além de suas fronteiras. Aos príncipes luteranos foi garantido o livre exercício de sua religião. Felizmente, consideraram o princípio sobre o qual aquele acordo se baseava e agiram com fé. Qual era o princípio? Era o direito de Roma coagir a consciência e proibir o livre exame. Isso está no livro O Grande Conflito. Rejeitemos esse decreto, disseram os príncipes. Em assuntos de consciência, a maioria não tem poder. Proteger a liberdade de consciência é o dever do Estado, e isto é o limite de sua autoridade em matéria de religião, também no Grande Conflito. Mais uma citação do Grande Conflito. Os protestantes haviam demais afirmado o seu direito de livremente proferir suas convicções sobre a verdade. Não haveriam de crer e obedecer somente, mas também ensinar o que a palavra de Deus apresenta. E negavam ao padre ou magistrado o direito de intervir. O protesto de Espira foi um testemunho solene contra a intolerância religiosa e uma afirmação do direito de todos os homens de adorarem a Deus segundo os ditames de sua própria consciência. O Grande Conflito 203. Sob a influência do Espírito de Deus, esses homens arriscaram seus reinos e suas vidas para defender o direito de todos de adorar a Deus de acordo com suas convicções individuais. Acredito, fala Jim agora, ele está ressaltando, Jim Romberger. Acredito que é hora, sob essa mesma influência, de correr o risco de sermos mal compreendidos, de ter amigos nos rejeitando e até mesmo correr o risco do desagrado da igreja se necessário, para defender o direito de todos de adorar a Deus sem serem coagidos pela maioria. Não estou falando sobre permitir que qualquer doutrina ou prática exista na igreja, mas sim que concedamos a todos a liberdade de discordar de nossa visão e ainda mais nos concede à medida que nós crescemos e mudamos. Entende? Isso é liberdade. É hora de um renascimento da liberdade em nossa própria igreja. Que a liberdade religiosa se torne não apenas um
um princípio ativo em todas as nossas relações com nossos irmãos crentes, independentemente da convicção que possuem. Essa questão está sempre diante de nós. O que estamos mostrando ao mundo? O Espírito do Senhor ou a marca de Caim? Como saber? Há 4 testes cruciais para determinar qual espírito motiva nossas ações. Você está pronto para fazer esse teste? São testes aqui para determinar. Olha, nós vamos fazer um teste agora. Você vai lendo e autoanalisando. Não pense em nenhuma outra pessoa. É você. E eu vou fazer o meu aqui. Tá bom? Testes cruciais para determinar qual espírito motiva nossas ações. O de Caim ou do Espírito Santo. Vamos lá? 1. Espírito crítico. Tenho disposição para machucar e acabar com aqueles que discordam das minhas ideias? Afinal, discordar de mim não é o mesmo que me atacar? Se ambos participamos do mesmo espírito errado, simplesmente viajamos juntos pela estrada sinuosa para a perdição. Como um adesivo de para-choque disse uma vez, fazer baixar o inferno sobre alguém só rebaixa a si próprio. Segundo teste, o espírito controverso. Será que você tem? E eu? Jesus estava cercado de controvérsias, como já vimos neste livro, mas ele nunca entrou nessas controvérsias, que eram abundantes por todos os lados, apesar das repetidas tentativas de fazer Jesus entrar nesses embates, debates e controvérsias. O erro, lembra dos fariseus? Que eles iam fazer perguntas para ver se conseguiam fazer Jesus cair? A verdade é sua melhor... Não, perdão. O erro não pode ser vencido por meio de ataque. A verdade é sua melhor defesa. Ela sempre pode resistir ao exame mais minucioso. Se eu me encontro constantemente em controvérsia e sempre pareço estar lutando pelo Senhor, talvez haja necessidade de examinar o espírito que há em mim. Conheci pessoas que eram como os dentes de ferro de uma armadilha. Parecia apenas esperando a menor controvérsia como desculpa para entrar na briga. Lembre-se, a melhor maneira de enfrentar o erro é viver a verdade. Olha só. É por isso, queridos, tem muitas pessoas que entram em contato comigo dizendo assim, mandando vídeos de coisas erradas que estão acontecendo na igreja e tudo mais. Há coisas que realmente são relevantes nós refletirmos, mas o tom de que a igreja está errada e outras pessoas estão certas, e eles, enfim, nós precisamos ser muito cautelosos com isso. Terceiro teste, será que você tem um espírito de compulsão? E eu também? O uso da força, seja física, emocional, política ou econômica, para compelir outra pessoa a uma prática ou crença religiosa, é a base do reino de Satanás. O uso de qualquer tipo de força. Todos os que praticam, todos os que a praticam, estão fazendo o trabalho dele, do Satanás. Não importa quão elevadas sejam suas ambições. O mundo tentou forçar Martinho Lutero a mudar de ideia, mas ele afirmou diante de toda a pressão, a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras ou pelo raciocínio mais claro, não posso e não vou me retratar, pois não é seguro para um cristão falar contra a sua consciência. Então, aqui, ó, não posso e não vou me retratar. Itálico, o grande conflito. Se violarmos o princípio da liberdade de consciência de outra pessoa, seja em palavras ou ações, temos um espírito de compulsão. Conheci alguns membros da igreja que se recusam a falar com alguém que julgam estar fazendo algo errado. Na maioria dos casos, isso torna a vida mais agradável para quem está sendo rejeitado. Mas revela o espírito que motiva o coração daquele que está rejeitando. Se usarmos frases como irmão, eu aceito o que você pensa, mas nesta igreja não é assim. Ou mesmo, é assim que sempre fizemos e sempre faremos. Ou ainda, devo insistir que você siga a política da igreja, ou mesmo, aqui decidimos as coisas quando há maioria de votos. Se qualquer uma dessas frases ou verborragia semelhante estiver saindo de sua boca, saiba com certeza que espírito você tem. Quarto teste, você tem um espírito de controle? Vamos ver? O controle
é o ápice de outras atitudes. Caim se levantou contra seu irmão Abel e o matou. Esse espírito é a atitude do meu jeito e do meu jeito agora. E você pode vê-lo, esse mesmo espírito, no mundo, nos negócios, nos sindicatos, no governo, na política. E sim, amigo, você pode vê-lo na igreja. Tcharam! Nos dias de Cristo, acontecia na igreja. Todavia, ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Era o que faziam com Jesus. João 7,13. No passado, houve intimidação. E muitas vezes, em nossos dias, as pessoas colocam restrições sobre os outros, até mesmo sobre outros ministros, dizendo-lhes onde e como eles devem trabalhar, até mesmo o que devem dizer, usando o poder e a influência de seus cargos para intimidar os que estão sob seus cuidados. Usando os cargos, a sua influência, o poder para intimidar. Isso é contrário à liberdade que Deus deseja, na qual ele deve controlar todos os trabalhadores. Tenhamos cuidado ao colocar restrições onde Deus não coloca nenhuma restrição. Nenhum ser humano deve provocar, controlar ou ditar a ele seu dever diante de Deus. Todos devem manter sua dependência de Deus e não de seu companheiro de trabalho, não importa o quão altamente estimados ele possa ser. Então, quando você vir essas marcas, crítica, controvérsias, compulsão e controle, fuja dessas coisas, pois você encontrou o inimigo. E, em muitos casos, ele pode ser a pessoa que está olhando para você no espelho. Duro, não é? Ao longo da história da igreja, os bons sempre perseguiram os justos. Suas atitudes determinam a qual desses dois grupos está se preparando para juntar nos últimos dias da história da Terra. A quem nós estamos nos preparando? Estar entre aqueles, para estarmos entre aqueles que receberão a marca do Senhor, do seu Espírito, ou receberão a marca de Caim. Meus queridos, que capítulo forte. Precisamos tentar nos visualizar nele. Você terá esta semana para ler calmamente este capítulo do livro Trata-se de Amar Pessoas. Queridos, não perca a oportunidade de fazer a sua biblioteca crescer com mais esta obra. Nós estamos investindo em livros. E quando investimos em livros, investimos em conhecimento. E o mais importante, conhecimento que salva e que prepara para a eternidade. Então, durante essa semana, leia o capítulo 3. Tudo bem? Vamos orar? Senhor Jesus Cristo, Pai eterno, Pai bondoso, o Senhor é digno de tudo de nós, porque o Senhor tem demonstrado o seu imenso amor para conosco, ao nos dar tantas informações importantes. Muito obrigada, Pai. O Senhor é o nosso escudo, o Senhor é refúgio, nossa fortaleza, o Senhor Deus forte. Por favor, Senhor, não permitas que esqueçamos, não permitas que vivamos de qualquer jeito, como se o Senhor não existisse. Ajuda-nos a te honrarmos, salva nossos lares. Suplicamos-te, Senhor, em nome e por amor de Jesus. Amém.